Continuando com Minutas em Minutos no EPROC, o meme. O nome é meme, mas o conteúdo é sério. No bloco anterior, uma apresentação do que veremos a seguir e um conceito aí de minutas e as suas espécies. Tudo muito tranquilo até agora. Vamos prosseguir para o próximo tópico. O tema agora, usuário criador e usuário assinante no EPROC. Duas informações simples, mas com muitos desdobramentos por trás dessas duas palavrinhas. Então, nós vamos aqui para o quadro e vamos tratar então do tema 2, usuário criador e usuário assinante. São os atores aí envolvidos na produção das minutas, na tarefa de minutar um processo no EPROC. Usuário criador e usuário assinante. Por vezes, usuário criador e assinante são coincidentes, são iguais, é a mesma pessoa. Por vezes, serão pessoas distintas, pessoas diferentes. Um fará o cadastramento da minuta e o outro será o assinante. Então existe essa possibilidade aí no EPROC, ela gera reflexos dentro do sistema. Existe uma tela, existe um momento que isso gera reflexos. Não é à toa essa dupla classificação aí de agentes que participam da tarefa de produzir minutas. Ela não é à toa. Então nós temos a figura do usuário criador e do usuário assinante. Antes de prosseguirmos a respeito da figura do usuário criador e do usuário assinante, uma pergunta: quem pode ser usuário criador? Quem pode ser usuário criador no EPROC? A resposta não é tão óbvia, principalmente à medida que o EPROC evolui. O EPROC já chegou em um estágio que ele tem duas espécies aí de usuário criador. A primeira espécie de usuário criador é o ser humano. É o humano produzindo minutas. Se eu disse que a primeira espécie é o humano, acredito que você deva, se alguém estiver me assistindo aqui neste momento, se tem o humano, é porque tem o sistema, ou um robô, ou EPROC. Quem é o outro usuário criador ao lado do humano? É o próprio EPROC. O próprio EPROC é usuário criador. O próprio EPROC é usuário criador de minutas por meio da figura da automação. O EPROC passa a ser um agente produtor de minutas, encaminhando minutas para assinatura igual ao humano. E isso gera um reflexo. Qual que é o reflexo gerado a partir do momento que o EPROC passa a ser um agente, um usuário criador de minutas? Isso se reflete na produtividade, em dois aspectos. Ela pode aumentar, a partir do momento que programa um usuário, realiza a automação para o EPROC passar a produzir minutas, pode subir a produtividade da unidade, e aquele que programou o EPROC para lançar minutas, ele vai ver a sua produtividade diminuindo. Daqui a pouco eu vou falar de uma tela que eu comento dela lá no Telas Comentadas, que verifica a produtividade dos usuários. Então, um reflexo da automação pode ser aí dois reflexos: o aumento da produtividade do órgão e a diminuição da produtividade daquele humano
que realizou a automação. É curioso isso, né? Aí o critério de produtividade daquele que trabalha com automação, a produtividade dele deve ser medida de uma outra forma, porque agora ele coloca o sistema também para auxiliá-lo nas tarefas de produção do sistema. Então o usuário criador no EPROC pode ser o humano ou pode ser o próprio EPROC. Estas aí são duas espécies aí de usuário criador. E o usuário assinante, ele também possui duas espécies: o assinante indicado e o assinante efetivo. Geralmente o efetivo é o indicado, mas podem ocorrer situações que o assinante indicado foi um e o assinante efetivo foi outro. Então na maioria do tempo, o indicado e o efetivo são a mesma pessoa, mas por vezes, por situações do dia a dia, do cotidiano, o assinante indicado seja um e o assinante efetivo seja outro. Então aí são curiosidades aí, são detalhes a respeito dos agentes envolvidos na tarefa de minutar processos, o usuário criador e os assinantes. Essas três classificações que estão aqui, elas são importantes porque elas foram retiradas da tela área de trabalho, minuta área de trabalho. É uma tela que será abordada aqui e já foi abordada no curso básico e no telas comentadas, a famosa tela área de trabalho. A famosa tela área de trabalho. Nessa tela é possível a formação das filas, as filas que eu costumo dizer que são filas de controle, e filas de assinatura. O usuário criador tem uma fila de controle, o usuário assinante tem uma fila de assinatura. Essas duas filas são editáveis na tela área de trabalho, preenchendo a informação desses três campos: usuário criador, assinante indicado e assinante efetivo. Então eis a importância de saber dessa classificação e saber dessas informações por trás do usuário criador e dos assinantes. E elas são filtros de pesquisa da tela área de trabalho, minuta área de trabalho. Nessa tela nós formamos filas e nessa tela também é possível fazer pesquisas. Nessa tela área de trabalho, por meio desses dois campos é possível fazer pesquisa tanto jurisprudencial quanto pesquisa para a produção de modelos, que é algo que nós falaremos mais para frente. Então é importante aí saber da figura do usuário criador e da figura dos assinantes aí no EPROC. E além da figura do usuário criador, que ela tem uma tela específica, em razão da importância desse conceito de usuário criador, o assinante também tem um destaque aí no EPROC, porque existe uma faixa no momento de se produzir uma minuta dentro do processo, que é a faixa de indicação do assinante. E veja que aqui aparece o conceito do usuário criador. Veja que aqui é um momento de coincidência do usuário criador e do assinante. Então, eis aqui um exemplo da coincidência dos conceitos do usuário assinante e do usuário criador no EPROC. Eles podem ser aí coincidentes nessa tela. Essa faixa aqui é uma faixa da tela minuta nova. Então, quando nós vamos produzir uma minuta na movimentação processual, existe a tela minuta nova ou nova minuta. E lá nós temos que indicar sempre o assinante.
O assinante pode ser o próprio usuário criador da minuta, quanto o assinante pode ser um terceiro. E aí o criador é diferente do assinante, coisa que nós já tratamos acima. E junto do assinante ainda tem um outro conceito importante do EPROC, que é o tratamento vinculado ao assinante. No EPROC, no EPROC, o usuário possui um perfil. Esse perfil pode ser de assinante ou criador de minutas, e o assinante ele possui um tratamento no EPROC. O que é esse tratamento no EPROC? Esse tratamento geralmente é ligado ao cargo. É ligado ao cargo do servidor. E o que é esse tratamento? Esse tratamento é o magistrado, esse tratamento é o magistrado, esse tratamento é o diretor, esse tratamento é o servidor, esse tratamento é o estagiário. Então, é importante, ao lado do assinante, existe a importante figura do tratamento, aí na produção de minutas, e esse tratamento, existe uma tela no EPROC chamada Cadastro de Usuário, Cadastro de Usuário, e nessa tela é feita a vinculação desse tratamento aos servidores da unidade, e aí deverá ser informado se o servidor da unidade é magistrado, diretor, apenas servidor ou estagiário. Deverá ser informado porque a figura do tratamento anda lado a lado com a figura do assinante no EPROC. Então, eis aí a importância de saber a questão do usuário criador, a questão do usuário assinante. Existe um assinante indicado, existe um assinante efetivo, e o assinante tem tratamento. O tratamento pode ser magistrado, diretor, servidor, estagiário, dentre outras classificações possíveis, existem várias aí, e essas classificações são feitas no cadastro de usuário. Então eu vou terminar por aqui essa primeira parte aí do vídeo, e na parte seguinte nós vamos prosseguir falando aí da tela estatística de minutas, que é relacionada ao usuário criador. Até o próximo bloco.